Olá, lindezas! Voltamos com mais um recorte da aula síncrona que tivemos sobre o período simples na gramática tradicional no curso de extensão da UniOeste. Aqui eu vou trazer um exemplo que a Dani até falou, prof, mas como é que eu vou analisar essa questão aí? Para mim parece que é um verbo bitransitivo. A nossa vontade é classificar como verbo bitransitivo. Não tem dois complementos aqui? Um é objeto direto e outro é objeto indireto? Não. Pela gramática tradicional, não. Por que não, gente? Vou explicar aqui, ó. O verbo dizer, ele tem, então, segundo a gramática tradicional, ele pode ser bitransitivo. Disseram o quê? Coisas boas. A quem? A mim. Aí, a mim é o objeto indireto. Coisas boas, objeto direto. O que a gente faz com essa turminha? A gente não pode classificar dois objetos indiretos, como não pode classificar dois objetos diretos. Então, é essa crítica que a gente abordou na aula passada que eu estou retomando aqui. E o que a gramática tradicional vai fazer com dessa turminha? Bom, ela vai dizer que é um argumento, um complemento circunstancial. Aliás, ela não vai dizer que é complemento circunstancial, vai dizer que é um adjunto adverbial de assunto. Falaram sobre quem? Sobre essa turminha. Então, é assim que a gramática tradicional vai classificar. Por isso, se eu coloquei aqui, disseram coisas boas, apenas coloquei o objeto direto, não coloquei a quem. Se eu digo algo a alguém sobre algo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que o verbo sim abre esse argumento do sobre. Tanto é que às vezes a gente fala só, falei sobre sintaxe, ponto. Vejam que eu só complementei com esse complemento que a gramática tradicional vai dizer que é um adjunto adverbial de assunto. Eu não coloquei nem objeto direto, nem objeto indireto. E, claro, o verbo pede esse complemento. Porém, a gramática não pode classificá-lo como objeto indireto, porque nós temos um outro objeto indireto, que disse algo a alguém. Beleza? Olha só como complica as questões de análise quando a gente vai verificando o que de fato o verbo pede e como que a gramática vai classificar. Então, sempre quando tiver sobre alguma coisa, de alguém, mas nesse sentido de sobre, a gramática vai dizer que é um termo acessório e que é, então, adjunto adverbial de assunto. Por isso, esse exemplo que eu trouxe acima vai ser classificado apenas como transitivo direto, porque pede objeto direto. Então, aí que entra aquela questão que o Rocha Lima vai dizer que é um complemento relativo, que seria a forma mais adequada da gente entender isso daqui. Disseram, pede sim um outro complemento que não é nem o objeto direto, nem o objeto indireto. Se a gente admite que existe um complemento relativo, que é aquele complemento que é introduzido por preposição, porém a gente não consegue substituir por lhe. Então, por exemplo, aqui se fosse a outra pessoa, aqui é um me no caso, disseram-me coisas boas. Se fosse a ele, disseram-lhe coisas boas. Então, o objeto direto o indireto de fato, a gente substitui por lhe. Esse outro complemento, que é sim um complemento verbal, a gente não consegue substituir por lhe, a gente chamaria de complemento relativo e teríamos resolvido a questão. Um verbo pode pedir um complemento, um objeto indireto e um complemento relativo, e às vezes até mais de um. Mas não é assim que a gramática tradicional e principalmente a NGB entende a questão.